Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Venho agora resolver com vocês mais uma questão de segunda fase, mais uma da FUVEST, só que agora é a questão M06 da FUVEST 2018, mais uma questão aqui hard pra gente resolver. Não sei o que a FUVEST tem às vezes na cabeça, mas é legal. Eu gosto dessas questões aqui, mas eu fico pensando no aluno que é muito difícil fazer uma questão dessa na hora de uma prova que tem uma pressão, você tá louco pra entrar no vestibular e os caras colocam uma questão dessa aqui que te fode o ano inteiro que você estudou pra caramba. Ele fala o seguinte: considera a função real definida por f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 sobre x, mais a raiz de 1 menos 1 sobre x e menos o x que está lá fora. A pergunta que ele faz no item A, qual é o domínio da função f? E a pergunta que ele faz no item B, calcule as raízes da função f. Primeira coisa que você tem que lembrar, domínio significa condição de existência. Ele está te perguntando, ó, quais valores de x eu posso usar sem medo de ser feliz para que isso aqui faça sentido. No sentido caso, como a gente tem radical, raiz quadrada, a gente não pode ter lá dentro números negativos. Então significa que ele está te perguntando, nesse caso, esse tipo de condição de existência, beleza? Então essa é a nossa primeira parte, essa é a nossa meta, é isso que a gente vai fazer. Então no item A aqui, ele pede para a gente determinar o domínio. Então como a gente tem aqui uma função que tem dois radicais, eu tenho que exigir que esses carítias aqui sejam ambos positivos. Só que não pode ser positivo nesse, ser negativo no outro, não. Tem que ser positivo nos dois. Então tem um E aqui. Então é x menos 1 sobre x tem que ser maior ou igual a zero, porque não tem problema dar zero. E, porque tem que acontecer os dois juntos, 1 menos 1 sobre x também tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Esse x aqui de fora, ele não tem nenhum problema, então ele pode ser qualquer coisa. Então, no fim das contas, o x que você vai utilizar aqui fora vai ser o mesmo x que funcionar para os dois radicais. Ok? Então, é isso que a gente tem. Então, vamos lá, bora resolver esse primeiro momento aqui. Para a gente resolver isso daqui, a gente vai acabar caindo em inequações. E para a gente resolver inequações, o que a gente faz? Primeira coisa, a gente tira o mínimo. Aqui embaixo não tem ninguém, vale 1. Então aqui, se eu colocar o x embaixo, x dividido por 1 vai dar x. X vezes x dá x ao quadrado. X dividido por x vai dar o quê? Vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então aqui vai ficar menos 1 maior ou igual a zero. Então o que você tem que fazer aqui? Isso aqui é o que a gente chama de inequação quociente. E as inequações quocientes, você tem que resolver cada partezinha separado e depois fazer uma regra de sinal, que é o que a gente chama de jogo do varal aqui. Então, por exemplo, você tem que analisar esse cara aqui de baixo e você tem que analisar esse cara aqui de cima. Você tem que lembrar que você está trabalhando com funções. Então, você vai tratar o numerador e o denominador como funções. Então, por exemplo, aqui, primeiro eu vou tratar o x ao quadrado menos 1. Então, vamos imaginar que isso daqui é uma função. Bom, isso aqui é uma função do segundo grau, então o seu gráfico é uma parábola e ele possui concavidade voltada para cima porque o a é positivo. Se você igualar a zero, x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Se x ao quadrado for igual a 1, ou seja, x é igual a quanto? Mais ou menos 1. Isso que a gente acaba de encontrar as raízes. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um esboço assim, ó. Faz um tracinho, só para imaginar que é o eixo x. Você tem aqui a parábola, como eu disse, com cavidade para cima. A raiz menor você coloca aqui na esquerda, então no caso é o menos 1. A raiz maior você coloca na direita, porque no caso é o 1. Entre as raízes, olha só, o seu gráfico foi para baixo, então ela é negativa. Fora das raízes, o seu gráfico está indo para cima, então ela é positiva. Beleza, é isso que você vai fazer. Mais nada até agora. Depois a gente vai para esse cara aqui. Esse cara aqui só tem uma função, é um x sozinho, então você pode imaginar que é uma função do primeiro grau, porque o expoente dele é 1. O a, que é o número que multiplica ele, é positivo, então ela é crescente, então ela vai ser uma reta mais ou menos de assim. Iguala isso a zero. X é igual a zero se o x for zero. Então, beleza. Então, esse ponto aqui é o zero. Mesmo esqueminha, se eu vou aqui para a direita, estou subindo, então o gráfico é positivo. Se eu vou para a esquerda aqui, eu estou descendo, o gráfico é o quê? Negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar lá, então, as suas duas funções, parar. Uma é o x quadrado menos 1 e a outra é o x. Eu gosto de colocar referências e a melhor referência que a gente tem é o zero. Porque aí o que você faz? Você coloca lá o menos 1 de um lado, 1 do outro, que foi da outra, e a outra o zero mesmo. Eu coloco uns pontilhadinhos aqui, só para deixar mais chique, sempre nas raízes, porque já que elas são referências, coisas acontecem à direita e coisas acontecem à esquerda dessas raízes, e é isso que a gente vai analisar. A gente viu que entre menos 1 e 1
essa função é negativa, então entre menos 1 e 1 é negativa. Fora do 1 ela é positiva, então mais para lá, mais para cá. Beleza. Já essa daqui, a direita do zero ela é positiva, então mais e mais, a esquerda do zero é negativa. Beleza. Feito isso, o que você vai fazer? Agora sim você vai fazer a regrinha do sinal. Ó, vem comigo aqui. Opa! Como aqui é o número 1, aqui é o 0, aqui é o menos 1. Então, ó, mais com mais vai dar mais, menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. E lembra que você queria o mais maior ou igual a zero? Então significa que maior ou igual, sem problema nenhum, eu vou colocar aqui ó, o menos 1, vai... Aqui eu vou pôr uma bolinha aberta no zero, já eu te conto por quê. Aí depois aqui com 1 pode sem problema e vai e beleza. Por que eu coloquei uma bolinha aberta no zero? Olha só no meu denominador, tem um zero aqui embaixo, então jamais dividirá isso por zero. Então o zero não pode entrar ali. Então significa, pessoal, que essa primeira expressão, o que vale nela seria valores de menos 1, fechou no menos 1, até o zero, ok, aberto no zero, união, começa no 1, então fechou aqui no 1, e vai até o mais infinity aqui, e já era. Ok, então resolvi a primeira parte. Agora eu preciso resolver a segunda, que é esse cara aqui. 1 menos 1 sobre x, eu quero que ele seja maior ou igual a zero. O que você vai fazer? A mesma coisa. Claro que vai mudar as suas funções. Então vem comigo aqui. Ó. Então agora o que a gente tem que fazer? Eu vou analisar 1 menos 1 sobre x. Eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Mesma coisa que eu falei para vocês. Põe 1 aqui embaixo, tiro o MMC, tá, beleza. O MMC entre 1 e x é x. X dividido por 1 dá x, x vezes 1 vai ficar x. Aí, aqui o sinalzinho de menos, x dividido por x vai dar 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Beleza, eu quero que isso seja maior ou igual a zero. Bom, aí, mesmo esquema, pessoal, você vai tratar o numerador e o denominador como funções. Aqui de cima, x menos 1. Isso aqui é uma reta. Reta, mais uma vez, crescente. Quando que ela é zero? Ah, x menos 1 é igual a zero, se x for igual a 1. Ah, então a raiz aqui é 1. Diz para vocês, ela é crescente, então ela é mais ou menos de assim. A direita é positiva, a esquerda é negativa. Pronto, morreu. Vem agora para essa. Essa aqui, mais uma vez, é a mesma reta que a gente já fez, uma retinha crescente, a raiz é o zero, a direita é positiva, a esquerda é negativa. Ok, faço lá 2 tracinhos, parar. Uma é do x menos 1, a outra é só do x. Referência, que é o meu zero. Aqui uma raiz foi o 1, a outra era o zero mesmo. Pontilhadinho, pontilhadinho. Vamos lá. O que acontece? Nessa primeira função, ela é positiva à direita do 1, então ela é mais para lá, o restante é tudo menos. Na função aqui de baixo, ela é positiva à direita do zero e negativa fora. E aí você vai joguinho de sinal. Mais com mais vai dar mais, menos com mais vai dar o quê? Menos, e menos com menos vai dar o quê? Mais. Como eu quero os valores maiores que zero, né, maiores ou iguais, mais uma vez não pode pôr o zero aqui embaixo, então aqui no 1 pode todo mundo, então bolinha fechada aqui no 1, galera toda para frente. Aqui, bolinha aberta no 0, galera toda aqui para trás. Então significa o seguinte, pessoal, que nesse caso nós temos o valor de x que vai aqui do menos infinito até chegar no 0, união do 1 até o mais infinito. Como eu disse para vocês, essas coisitas aqui tem que funcionar nos dois, né? Então você tem que encontrar o valor de x comum, tanto para essa primeira que a gente encontrou, quanto para essa segunda. Então se você perceber aqui, é o seguinte, olha só. Os dois tem do 1 até o mais infinito, então 1 até o mais infinito entra. Esse daqui vem do menos infinito até o zero. Esse aqui vem do menos 1 até o zero. Então, esse aqui manda, né? Porque ele tem menos elementos e tem que valer para os dois. Então, a interseção vai dar esses dois aqui. Então, se você fosse pensar, isso aqui seria a solução 1, esse daqui seria a solução 2. A solução geral que você quer, que seria o domínio da sua função, ela vai ser S1 interseção com S2, porque tem que funcionar nos dois. Então, você teria lá o S1, que é o anterior que a gente viu, vai do menos 1 até chegar no zero, união do 1 até o mais infinity aqui. Beleza, interseção, quem que é meu S2? Esse cara aqui que eu acabei de encontrar, então vai do menos infinito até chegar no zero, união do 1 até chegar no mais infinito. Beleza, isso daqui se você for escrever a sua resposta, que é o seu domínio, que é o domínio da f, como aqui eu disse para vocês, esse aqui vem do menos infinito até o zero. Esse aqui vem do menos 1 até o zero. Então, esse prevalece porque é a interseção. Então, o domínio da minha função vai do menos 1 até o zero. Aí, depois aqui, união de quem? Do 1
até o mais infinity aqui. Beleza, então fechou. Essa aqui, finalmente, é a resposta do item A. Vem comigo então, ó. Bom, o item B, pessoal, ele quer que você resolva a equação formada por f de x igual a zero, ou seja, determine as raízes da sua função, os zeros da função. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa expressão bonita aqui, chique e elegante, e igualar ela a zero. Então, a raiz de x menos 1 sobre x mais a raiz de 1 menos 1 sobre x menos x igualar ela a zero. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, vou fazer com calma, passo a passo aqui contigo, para que você entenda e não perca nada. Seguinte, a primeira dica que eu te dou quando você tiver equações aqui irracionais, que são equações onde você tem a sua variável dentro de radicais, o objetivo seu é sempre deixar isolado um radical, ou seja, deixar um radical igual a alguma coisa e depois você vai fazendo conta. E qual que é a estratégia? O que cancela uma raiz quadrada é elevar ao quadrado. Então, o primeiro passo aqui que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa expressão e vou pegar esse primeiro radical e vou deixar ele no primeiro membro, tudo que é o outro eu vou jogar para o segundo membro. Então, vai ficar a raiz de x menos 1 sobre x igual, o menos x vai para lá, é mais x, esse radical que está menos vai para lá mais, esse radical que está mais, ele vai para lá como sendo o quê? O menos. Então, é menos quem? A raiz de 1 menos 1 sobre x, ok? Próxima etapa é o que? Elevar ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Então, na hora que eu elevar ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, então vai ficar x, né, a raiz de x menos 1 sobre x, esse cara ao quadrado, igual a x menos a raiz de 1 menos 1 sobre x, isso aqui também elevado ao quadrado. O primeiro aqui eu posso cancelar, tá bom? Sem problemas nenhum aqui. Depois que a gente vai trabalhar com as condições de existência, então você vai resolvendo normal, sem medo de ser feliz. Então vai ficar aqui, ó, x menos 1 sobre x igual. Aqui, pessoal, é um produto notável. Então você tem que fazer quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, é feio, mas não adianta não, menos 1 sobre x, e aí aqui a gente tem mais o que? Mais quadrado do segundo. Na hora que você pegar esse e levar ao quadrado, a raiz vai embora, então a gente vai ficar com 1 menos 1 sobre x. Ok, olha só, o menos 1 sobre x aqui eu tenho dos dois lados, então eles vão embora. O que eu vou fazer agora? Deixar novamente o radical sozinho. Então eu vou pegar esse radical, como ele está menos, vou trazer para o primeiro membro, ele vem como mais. Então, a gente vai ter o seguinte, vai ficar 2x que multiplica a raiz de 1 menos 1 sobre x igual. Eu já tenho um x quadrado, aqui eu tenho um x, vai para cá, menos x, e aí eu tenho um 1 e ele fica aqui ainda. O que eu vou fazer? Objetivo concluído aqui, consegui deixar um único radical de um lado só, vou elevar ao quadrado de novo. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar 2x vezes a raiz de 1 menos 1 sobre x, isso aqui ao quadrado, igual a x ao quadrado menos x mais 1 também elevado ao quadrado. Esse 2 vai para todo mundo, ou seja, ele vai para o 2, ele vai para o x, ele vai para o radical. Então, o que vai acontecer? Isso só vale porque é multiplicação, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4. Então, aqui a gente vai ter 4. O x ao quadrado vai ficar x quadrado. E esse cara, na hora que eu elevar ao quadrado, ele vai sumir. Então, vai ficar 1 menos 1 sobre x. Fechou? Igual. Agora aqui, pessoal, é o seguinte. Para você obter a resposta aqui sem precisar decorar nada, eu vou fazer a distributiva aqui, tá bom? X ao quadrado menos x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1 também. Então, vamos lá. Comigo aqui, ó, concentro. Ó, x vezes x quadrado vezes x quadrado vai dar x à quarta. X quadrado vezes menos x vai ficar menos x ao cubo. X quadrado vezes 1 vai ficar x quadrado. Ok. Agora vamos para o próximo aqui. Então, já fiz a distributiva de tudo primeiro. Agora, menos x vezes x quadrado vai ficar menos x ao cubo também. Menos x vezes menos x vai ficar mais x quadrado. Menos x vezes 1 vai ficar menos x. Ok. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Com 1. O 1 multiplicando por qualquer coisa vai sempre manter. Então, vai ficar x ao quadrado. 1 vezes menos x vai ficar menos x. E 1 vezes 1 vai ficar 1. Então, o que sobrou para mim aqui? Ó? Ficou, vou fazer o seguinte, vou pegar isso aqui ó, e vou fazer a distributiva. Então, vai ficar 4x ao quadrado vezes 1 fica 4x quadrado. Então, 4x ao quadrado.
4x² vezes menos 1 sobre x, o x² cancela com o x aqui de baixo. Então, vai sobrar só um x em cima. Então, vai ficar o quê? Menos 4x, tá bom? Beleza? Então, ó, 1x² cancela com esse de baixo, 4x vezes 1 aqui vai ficar 4x. Então, só o 4x. Igual. Vamos dar aquela organizada aqui, ó. X² só tem 1, então vai ficar x². Menos x² com menos x² vai ficar menos 2x². Aqui eu tenho, ó, x² mais x² dá 2x², com mais um x² aqui vai ficar o quê? 3x². Então, aqui mais 3x². E aí, o que sobrou para mim aqui? Ó, menos x com menos x vai ficar menos 2x. E aí, agora, vai ficar o quê? O mais 1. Ok, então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses dois termos e vou trazer aqui para o primeiro membro, né, para o segundo, igualar a zero. Então, vai ficar x², o menos 2x² só tem ele, então vai ficar menos 2x². Agora aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, aqui eu tenho 4x². Se ele vem para cá, ele vem no menos 4. Então, vai ficar 3 menos 4 vai dar menos 1, então vai ficar menos o x². Aqui eu tenho 4x, vem para cá, ele vem como sendo mais 4x, então menos 2x mais 4x que acabou de chegar, então vai ficar mais 2x. E aí, mais 1 igual a quanto? Igual a 0. E aí a gente chegou nessa equação aqui de grau 4. E para resolver essa equação aqui não é nada simples, né? Porque você vai tentar o 1, não funciona, você tenta o menos 1, não funciona, você tenta o 0, não funciona, você tenta... Não tem mais quem tentar, porque tem um teorema que chama Teorema das Raízes Racionais. Se você for tentar chutar alguma raiz, você chuta os divisores do primeiro elemento aqui e do último elemento. Os números que dividem o 1 aqui é o 1 e o menos 1. Se você tentar o 1 não vai dar certo, tentar o menos 1 não vai dar certo, então não adianta, eles não vão ser raízes. Então a gente vai ter que trabalhar com alguma manipulação algébrica nessa equação para conseguir obter alguma coisa. Então a gente vai ter aqui x² menos 2x², então x² menos 2x² menos x² mais 2x mais 1 igual a 0. E aí eu tenho que pegar essa equação e obter alguma maneira de resolver ela. E aí, pessoal, a sacada, a estratégia do exercício que eu considero para vocês que é extremamente difícil é o seguinte: eu pegar essa equação inteirinha e vou dividir ela por x². Mas, Walter, por que você vai fazer isso? Porque funcionou. Então, sim, a ideia aqui foi tentar alguma fatoração. E a fatoração que funcionou aqui foi pegar essa expressão e dividir ela por x². Então, a gente teria o seguinte, vai ficar x² sobre x² menos 2x³ sobre x² menos x² sobre x² mais 2x sobre x² e mais 1 sobre x². Isso aqui igual a 0 sobre x² que fica 0. Aqui, ó, x² sobre x² fica só x². Menos 2x³ dividido por x² fica menos 2x. Aqui, x² dividido por x² vai ficar menos 1. Aqui, o x dividido por x² vai ficar 1x embaixo, então vai ficar menos 2, ou melhor dizendo, mais 2 sobre x. E aqui, 1 sobre x² vai ficar bonitinho aqui, mais 1 sobre x², ok? Isso daqui igual a quanto? Igual a 0. Ok, então. Então, o que a gente vai fazer? A ideia aqui agora é você juntar os termos que tem quadrado, deixar um do ladinho do outro. Então, a gente vai ter o seguinte, x² mais 1 sobre x². E aqui, ó, você vai ter esse menos 2x e esse mais 2 sobre x aqui. Eu vou pegar e vou colocar o menos 2 em evidência. Se eu colocar o menos 2 em evidência, o que vai acontecer? Vai sobrar o x daqui, e aqui vai ficar menos 1 sobre x. Por que menos alto? Porque lembra que aqui é mais. Como eu já tenho um menos lá fora, menos com menos dá mais. Ok, isso aí, menos 1 que já estava lá, igual a quanto? Igual a 0. E pelo incrível que pareça, essa fatoração aqui ficou boa. Por que ficou boa? Olha só, se você... lá no 9º ano, faz tempo, hein, Walter? Lá no 9º ano, melhor dizendo, ainda no 8º ano, existem algumas expressões que a gente aprende que são essas aqui. Por exemplo, eu te dou uma expressão como essa e aqui é o quadrado dela. Se você perceber, aqui é como se fosse o quadrado dela. Por quê? Vou pegar essa expressão aqui, eu vou chamar ela de A. Então, a gente teria o seguinte, vai ficar x menos 1 sobre x é igual a A. Então, a gente vai ter o seguinte, se eu elevar o quadrado dos dois lados, então vai ficar x menos 1 sobre x
ao quadrado igual a quem? Ao quadrado. Então vai ficar, aqui é um produto notável, então é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui é igual a quem? A quadrado. Olha só por que a gente faz isso. Esse x cancela com esse, então a gente vai ter x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado igual ao a quadrado que está lá. Aqui ficou um menos 2, vai para lá mais 2. Então o que acontece? Na hora que eu faço essa substituição, essa daqui aparece para mim. Então significa que essa minha equação aqui, eu posso trocar ela por quanto? No lugar do x² mais 1 sobre x², eu vou colocar a² mais 2, então vai ter a ao quadrado mais 2. Aí, menos 2 vezes esse cara aqui eu chamei de a, menos 1 igual a quanto? Igual a 0. Então, a equação que era de grau 4, eu consegui fatorar e cair numa equação de grau 2. Então, ficou a ao quadrado menos 2a, 2 menos 1 vai ficar o quê? Mais 1. Isso aqui igual a quanto? Igual a 0. Esse cara aqui, pessoal, é um produto notável. No caso aqui, ele é um 2, é um a menos 2 ao quadrado. Pior das hipóteses, utiliza a fórmula de Bhaskara, mas eu vou utilizar aqui uma fatoração. Ele é a menos 1 ao quadrado igual a 0. Então, significa que a menos 1 é igual a 0. Então, necessariamente, o a tem que ser igual a quanto? A tem que ser igual a 1. Beleza, não resolvi o meu exercício, porque o meu a não é a resposta do meu exercício, e sim o x. Então, o que você tem que fazer? No lugar aqui do x menos 1 sobre x, você vai, já que você chamou de a, você vai igualar a 1. Então, x menos 1 sobre x, você disse que é a. Só que a é 1. Então, x menos 1 sobre x é igual a 1. Então, o que vai acontecer? Se você tirar o mínimo aqui, ou seja, multiplicar todo mundo por x, você vai ter x ao quadrado menos 1 igual a x. Traz o x para o primeiro membro. Então, você vai ter x ao quadrado menos x menos 1 igual a 0. Bom, agora essa daqui sim, a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, né? O a é 1, b é menos 1 e o c também vale menos 1. Então, x é igual a menos b, que é 1. Então, fica mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que seria 1, menos 4 vezes a vezes o c, que é igual a menos 1. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, ou seja, dá 2. Eu espero que você não tenha me abandonado, hein? Então, vai ficar 1, mais ou menos, aqui vai ficar menos com menos vai dar mais, então 1 mais 4 é igual a 5. Então, isso aqui vai ficar raiz de 5, dividido por quem? Dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter que x ele é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2, ou x é igual a 1 menos quem? Raiz de 5 sobre 2. No caso, a gente vai ficar com o x positivo. Por que o x não pode ser o negativo, né? Porque esse daqui, raiz quadrada de 5 é maior que 1, então esse número aqui vai ser um número negativo. Esse cara aqui é um número positivo, só que esse daqui não convém. Por quê? Se você for pegar a primeira equação que a gente começou a resolver, olha só, a raiz dessa expressão mais essa e menos x igual a 0, se você passar o x para cá, então é como se você tivesse o seguinte, a raiz de x menos 1 sobre x mais a raiz de 1 menos 1 sobre x igual a x. A raiz quadrada é um número positivo, então esse cara aqui é positivo, esse cara aqui é positivo, então necessariamente o meu resultado do x tem que ser um número o quê? Positivo. Então, necessário que o x deva ser positivo. Então, esse cara aqui pode ser a minha raiz. Por que, Walter? Pode. Tem mais alguma coisa ainda para fazer? Sim, cara. Infelizmente tem. Você precisaria pegar esse x aqui e substituir lá na sua equação original e verificar que ele é a solução. Você tem que pensar, eu consigo calcular o f dele, porque ele está dentro do domínio da minha função, tanto esse quanto a outra, só que necessariamente, quando você tem uma equação irracional, aquele número que você encontra, ele é raiz, então você precisa fazer a verificação. Então vamos lá resolver esse problema, substituindo no lugar do x essa expressão. Então o que a gente tem aqui? Ó? Primeira coisa, a gente vai ter raiz, né, que seria o primeiro radical, x, que é 1 mais raiz de 5 dividido por 2, menos 1 sobre 1 mais raiz de 5 também dividido por 2. Fechou aqui, mais o radical de 1 menos. Agora aqui, mesmo esquema, 1 sobre 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu quero que isso aqui seja igual a x, ou seja, 1 mais quem? Raiz de 5
sobre 2. Beleza, então vamos lá, tenho que verificar que essa igualdade ela é verdadeira. Então, para a gente fazer isso aqui eu vou primeiro inverter, né, as minhas frações, então a gente vai ter a raiz aqui de 1 mais raiz de 5 sobre 2, aí aqui vai ficar menos, né, 1 dividido por uma fração é como se você estivesse trabalhando com o inverso, né, o inverso é 1 sobre alguém, então aqui vai ficar 2 dividido por 1 mais raiz de 5, e aqui mesmo esquema, mais a raiz de 1 menos, aqui a gente vai ter 2 dividido por 1 mais quem? Raiz de 5. Isso aqui eu tenho que mostrar que é igual ao outro termo. Bom, agora vamos lá. Então vamos fazer aqui o processo contínuo. Esse caso aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar aqui embaixo. Antes de mais nada, eu vou racionalizar. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 menos raiz de 5. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar com essa continha aqui separado, tá? Então vamos fazer assim, ó, 1 mais raiz de 5 dividido por 2 menos 2 sobre 1 mais raiz de 5. Então vai ficar 1 mais raiz de 5 dividido por 2. E aqui embaixo eu vou ter o seguinte, ó, menos 2 vezes 1 menos a raiz de 5. E aqui embaixo a mesma coisa. Pessoal, vamos lá, vamos pular uma etapa aqui. Ó. Na hora que eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 1 menos a raiz de 5, isso aqui é uma diferença entre dois quadrados, é o mais e menos. Então, é o primeiro ao quadrado, que seria 1, menos o segundo ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos 5. Beleza? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2. Por favor, confira aí. Aqui vai ficar menos 2 vezes 1 menos a raiz de 5. Isso aqui vai ficar 1 menos o 5 vai ficar menos 4. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Posso cancelar o 2 com o menos 4 e menos com menos vai ficar mais. Então, a gente vai ter 1 mais raiz de 5 sobre 2. Aí, aqui vai ficar mais 1 menos raiz de 5 também sobre 2. Se eu juntar esses dois caras aqui, a gente vai ter, olha só, denominadores iguais a 2. 1 mais 1 vai dar 2. E raiz de 5 com menos raiz de 5 vai dar 0, então vai ficar 1 mais 0. Então, isso aqui vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, o que isso significa? Esse primeiro radical, o que está aqui dentro dele, é igual a 1. Então, a gente vai ter a raiz, olha que beleza, hein? A raiz de 1 mais esse cara aqui. Esse daqui eu vou tirar o MMC, beleza? Então, esse daqui vai multiplicar, então vai ficar um único radical de 1 mais raiz de 5 menos o 2, beleza? Dividido por quem? Por 1 mais raiz de 5. Então, raiz quadrada de 1 é 1, então vai ficar 1. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, mais o radical, né? Que é o que a gente está tendo aqui desde sempre. 1 menos 2 vai dar menos 1, então aqui a gente vai ter raiz de 5 menos 1 dividido por 1 mais raiz de 5. E aí, mais uma vez, para a gente dar continuidade, eu vou trabalhar aqui só dentro do radical. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter 1 mais... Vou racionalizar, então vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz aqui do denominador. Na hora que eu fizer isso, vai ficar um único radicalzão aqui. Vai ficar raiz de 5 menos 1 vezes 1 menos raiz de 5, dividido, mesmo esquema. 1 mais raiz de 5 vezes quem? Raiz de 5 menos 1. E isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Então vamos lá, força aí, não me abandona. Se você acompanhou até aqui, rapaz do céu, aí você vai ganhar um brinde no final do curso aqui, ó. Então vamos lá, vai ficar 1 mais quem? Raiz de 5. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. Então vai ficar raiz de 5 vezes 1 aqui vai ficar raiz de 5. Aqui, ó, raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Ó, então comigo, ó, raiz de 5 vezes menos raiz de 5 vai ficar menos 5. Agora aqui a gente vai ter menos 1, raiz de 5 vezes 1, deu raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5 fica menos 5. Então, agora, menos 1 vezes 1 vai ficar menos 1. E aqui a gente vai ter o seguinte, menos 1 vezes menos a raiz de 5 vai dar mais raiz de 5. Mais raiz de 5, dividido por mesmo esquema aqui, a gente tem lá 1 ao quadrado menos o raiz de 5 ao quadrado, vai ficar 1 menos o 5. Então, aqui a gente vai ter aqui 1 mais a raiz aqui dentro vai ficar menos raiz de 5 mais raiz de 5 é 2 raiz de 5. E menos 5 com menos 1 vai ficar menos 6. Dividido aqui menos 1 por 1 menos 5 vai ficar menos 4. Ok.
Aqui, o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal? Seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir todo mundo por 2. Na hora que eu fizer essa divisão, a gente vai ficar o seguinte. Vai ficar 1 mais a raiz de quem? De raiz de 5 menos quem? Menos 3 dividido por menos 2. Vou multiplicar por menos só para tirar esse menos aqui de baixo. Então vai ficar 1 mais quem? A raiz de quem? A raiz de 3. Se eu multiplicar por menos, fica invertido aqui. Então fica 3 menos raiz de 5 dividido por 2. Agora, pessoal, a grande questão aqui que a gente tem é o seguinte. Esse 3 menos o raiz de 5 aqui sobre 2, ele é um produto notável. Como é que a gente pode perceber isso daqui? É mais um daqueles exercícios onde você falaria, putz, jamais conseguiria perceber tal façanha, né? Mas ele é o seguinte, esse cara aqui, pessoal, ele é um produto notável e ele é o seguinte, se você for fazer as contas aqui, então o que a gente tem? 3 menos a raiz de 5 sobre 2, ele é a mesma coisa que 1 menos a raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Eu volto, como é que você consegue ver essas coisas? Cara, é aquilo que eu falo para vocês, né? Aqueles exercícios que você já viu uma vez, aí você fala, putz, não acredito que ele perguntou isso aqui. Porque se você desenvolver isso aqui, ó, fica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quê? Quadrado do segundo, dividido por 4. Então isso aqui vai ficar 1 mais 5 vai dar 6, 6 menos 2 raiz de 5, dividido por 4. Se você dividir todo mundo por 2, vai ficar 3 menos raiz de 5 dividido por quem? Dividido por 2, que é exatamente o que a gente tinha. Então a gente vai ficar com 1 mais a raiz de quem? De 1 menos a raiz de 5 dividido por 2 ao quadrado. Como esse cara aqui está ao quadrado, você tira da raiz dele em módulo. Então vai ficar 1 mais módulo de 1 menos a raiz de 5 dividido por 2. E isso daqui é igual ao quê? O módulo, esse cara que está aqui dentro é negativo, então ele tem que sair trocando o sinal. Então vai ficar 1, aí fica menos 1 mais a raiz de 5, isso aqui dividido por 2. Se você tirar o MMC, aqui vai ficar 2 menos 1 mais a raiz de 5, que só faltou um sinalzinho de mais a raiz de 5 dividido por 2, e isso daqui vai ficar igual a quê? 2 menos 1 vai ficar 1 mais raiz de 5 dividido por 2, que se você bem lembra, era o que eu queria mostrar desde o início. Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Ó, se você ficou aqui agora, então clica no link abaixo, que é um e-mail de contato lá do professor Mateca. Em janeiro, na semana antes, na sexta-feira antes da FUVEST, vou fazer 1 hora de aula ao vivo aqui, exclusivo, num grupo fechado com no máximo 10 alunos e mais ainda, hein? Gratuito, para você poder perguntar tudo quanto é tipo de dúvida. Então, ficou até aqui, ganhou essa, é só clicar no link abaixo que você me manda um e-mail e aí eu te mando o link para a página do grupo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!